Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa é uma releitura, né, na verdade, do princípio 7 do Seu Direito de Ser Rico, do Napoleão Hill. Uma releitura por quê? Nós fizemos a leitura na quarta-feira, no Clube do Livro, junto com todos, mas por algum probleminha técnico nós não conseguimos salvar a gravação. Então eu vou fazer a releitura para que quem não pôde estar ao vivo com a gente possa continuar acompanhando a leitura mesmo que no gravado. Então isso aqui eu tô fazendo com o meu coração mesmo, assim, de todo o coração, porque eu sei que nem todos conseguem estar presentes sempre à noite, na quarta-feira. Então, por esse motivo, né, eu vou fazer a leitura novamente para que você possa continuar acompanhando, você que tem se comprometido em estar assistindo sempre a gravação. Então, eu quero te convidar, primeiramente, de uma forma rápida, para que você feche seus olhos, para que a gente possa fazer aquele momento de conexão, tá? Então, feche seus olhos e respire profundamente. Vá soltando seu ar, inspirando profunda e lentamente. Segura o ar, solta devagar. Isso. Segura com o pulmão vazio. Inspira novamente, lentamente, inspirando, segurando, soltando, deixando o pulmão vazio, para que você possa ir deixando o mundo lá fora de lado e se conectando com o aqui e com o agora, com esse momento, desacelerando os pensamentos. Inspira, segura, solta, vai se conectando cada vez mais com você. Imagine nesse momento como se tivesse uma mochila nas suas costas e você tira essa mochila e coloca do seu lado. E dentro dela tá todas as suas preocupações, pensamentos. Você pode deixar do teu ladinho. Ela não vai fugir. Mas nesse momento você não precisa se preocupar com mais nada. Então pode tirar esse peso aí, coloca do lado. Se você quiser, inclusive, você não precisa nem pegar depois de novo as preocupações. E nesse momento você vai apenas se conectando com aqui e agora. Nesse momento, eu quero que você sinta como se eu colocasse uma mão no topo da sua cabeça e uma no seu coração. Nesse momento, eu estou ativando a energia da desprogramação neurobiológica. A energia da desprogramação é uma energia inteligente que vai trabalhando nos nossos caminhos neurais. E essa energia, ela vai liberando, vai desprogramando aquelas informações, aquelas programações que são limitantes na nossa vida, que nos impedem de conectar com a nossa verdade, com a nossa essência. Ela vai trabalhando a nível celular, a nível DNA, fazendo a tua célula voltar ao tamanho e formato original da tua essência, porque quando você nasce, conforme você vai crescendo, as informações do meio, informações limitantes, elas vão achatando suas células. E a desprogramação, ela vai liberando essas programações e vai fazendo a sua célula voltar ao tamanho e formato original e funcionar da melhor maneira, voltando às suas funções originais. Por isso ela vai ajudando em muitas formas, trazendo novamente saúde para os seus órgãos, para o seu corpo. A desprogramação ajuda a desbloquear, a liberar aqueles caminhos que estão bloqueados na nossa vida, abrindo, pedindo para que a desprogramação vá desbloqueando todos os lugares aonde na nossa vida nós sentimos como se tivesse uma pedra no meio do nosso caminho, impedindo de conseguirmos alcançar aquilo que nós desejamos. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Isso, e vai se conectando cada vez mais, permitindo que essa energia da desprogramação vá liberando das suas células tudo que não nos permite estar totalmente 100% presente para aprender, para compreender e assim fazer valer as coisas que nós estamos aprendendo na leitura desse livro, tudo que impede que nós façamos isso com
facilidade, com leveza. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Isso tudo que nos impede de ter facilidade em ter uma atitude mental positiva. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. E nesse momento, eu vou pedir para que a desprogramação neurobiológica continue ativa, e correndo e liberando. E durante a leitura, assim, em alguns momentos vir alguma informação para mim, eu vou também dar alguns comandos, que nós chamamos de correr alguns processos verbais, aonde nós vamos dando os comandos com a voz ativa, dando esses comandos para nossas células, para o nosso DNA e para a desprogramação, desprogramar dos nossos caminhos neurais e das nossas células essas informações. Então, em alguns momentos, eu vou talvez dar alguns comandos para que desprograme. E você, aí onde você estiver, você pode dar também um comando em voz alta, dizendo desprograma e atualiza, para que o teu corpo, as suas células, possam escutar a sua voz de comando e liberar isso. E nesse momento, com essa energia, você pode ir voltando para o aqui e para o agora, para que você possa aproveitar essa leitura e ir liberando durante todo esse processo da leitura o que te impede de ter total acesso a essas informações e a esse modo de ser que te permita acessar cada vez mais o seu direito de ser rico. Então vamos lá começar essa leitura. Eu vou pegar aqui o meu óculos para mim começar a fazer a leitura. E nós vamos começar então com o princípio 7, atitude mental positiva. Um dos princípios mais importantes de todos os princípios do sucesso é o princípio 7, uma atitude mental positiva. Essa é a fórmula com qual toda filosofia pode ser mais bem assimilada e posta em prática. Você não consegue tirar o máximo dos outros 16 princípios sem entender e aplicar este daqui. Guarde essa palestra com carinho e faça desse princípio parte de você. Nessa palestra, o Dr. Hill fornece várias listas de elementos que fazem parte do desenvolvimento e uso de uma atitude mental positiva. Anote todos eles para poder usá-los como referência. De especial interesse é a apresentação que o Dr. Hill faz dos 7 medos básicos: medo da pobreza, o da crítica, o da doença, o da perda do amor, o da velhice, o da perda da liberdade e o medo da morte. O Dr. Hill também enfatiza duas coisas que a natureza desestimula e penaliza com severidade. Uma é o vácuo ou o vazio. A outra é a falta de atividade ou o ócio. Considere o preço do ócio. Se você amarrar um dos braços ao corpo, imobilizando-o por um tempo, ele vai atrofiar, murchar e vai acabar se tornando inútil. Considere o preço do vazio. Se você não assumir o controle sobre o seu poder do pensamento, se deixar a mente vazia e aberta a influências externas, ela vai se encher de pensamentos negativos e vai ser jogada de um lado para o outro pelos ventos da circunstância e do acaso. A mente vazia, ela é solo fértil para as sementes do fracasso. É uma grande e simples verdade que o sucesso atrai mais sucesso, enquanto fracasso atrai mais fracasso. Com uma atitude mental negativa, você pode acreditar em medo e frustração, e sua mente o atrairá para uma experiência deles. Mas com a atitude mental positiva, você pode colocar a mente para trabalhar, acreditando que tem o direito de alcançar as riquezas que deseja, e essa crença o guiará de maneira infalível até elas. Então, todos os lugares onde nós aprendemos e nos conectamos mais com o medo da pobreza, com o medo da crítica, com o medo da doença, com o medo da perda do amor, o medo da velhice, o medo da perda da liberdade e o medo da morte, nos fazendo nos tornarmos um imã exatamente para atrair mais coisas que nos levam para medos, nos travando, nos paralisando. Tudo que isso é, vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Deixe-me contar uma coisa que aconteceu no sábado passado. Fui até a agência de viagens trocar minhas passagens para poder voltar na segunda-feira, não no domingo. Quando entrei, o gerente segurou minha mão ao me ver, ao ver quem eu era, e apresentou e começou a falar sobre pense em riqueza. Enquanto ele segurava minha mão e falava comigo, aproximou-se de nós um amigo dele que tinha alguma relação com uma das companhias aéreas.
Quando esse amigo ouviu o nome Napoleão Hill, ele agarrou minha outra mão e começou a elogiar Pense e riqueza. Ele disse, talvez goste de saber que, antes de entrar na companhia aérea, eu tinha uma empresa de vendas com aproximadamente 100 pessoas e orientava todos os vendedores a terem todos os seus livros. Era um requisito. Bem, eu me senti muito bem. Quando saí de lá, havia na calçada duas moças muito bonitas distribuindo literatura eleitoral. Quando passei, uma delas perguntou, você é Napoleão Hill? Eu estava em um clube feminino há cerca de 2 anos, quando você fez uma palestra. Essa é minha prima. Meu marido e o dela estão muito bem-sucedidos agora, depois de lerem seus livros. Voltei ao meu carro e encontrei um policial me multando. Depois de toda aquela conversa, esse era o pagamento. Entendam, eu tinha posto 10 centavos no paquímetro, certo de que só ficaria na vaga por 12 minutos, mas parei para alimentar a minha vaidade com toda aquela conversa agradável. E quando cheguei ao parquímetro, o policial estava terminando de preencher a multa. Ele não sabia de quem era o carro, mas me aproximei dele e disse, ei, você faria isso com Napoleão Hill? Faria? Ele respondeu, quem? Repeti, Napoleão Hill. E ele disse, não, eu não faria isso com Napoleão Hill, mas certamente faria com você. Mostrei ao guarda o meu cartão de crédito e minha carteira de motorista. E ele disse, mas que coisa incrível. Depois pegou a multa, rasgou e disse que era para esquecermos tudo aquilo. E disse, quero que saiba que entrei para a Força Policial de Glenglade depois de ler o seu livro Pense e Riqueza. Nada de construtivo é digno dos esforços dos homens. Jamais foi ou será alcançado, exceto aquilo que deriva de uma atitude mental positiva baseada em definição de objetivo, ativada por um desejo ardente e intensificada até o desejo ardente ser elevado ao plano da fé aplicada. E aqui vão 5 diferentes condições da mente que levam a uma atitude mental positiva. Em outras palavras, 5 precursores de uma atitude mental positiva: sonhos, esperanças, desejo ardente, fé aplicada e ação. Então vamos ler sobre cada uma delas. 1. Comece com os sonhos. Todo mundo tem um estoque de sonhos. As pessoas querem isso, querem aquilo e querem aquela outra coisa. Todos temos sonhos. Bom, nada acontece quando você só deseja as coisas, não é? Não, nada acontece. Então você segue um pouco mais adiante e fica furioso. Investe muito tempo nessa curiosidade ociosa e acha que alguma coisa digna de nota acontece relacionada à expressão da curiosidade ociosa, mas às vezes você pode perder, e perder muito tempo com a curiosidade ociosa, não é? Às vezes perde muito tempo estudando o que os vizinhos fazem ou não fazem, o que os concorrentes fazem ou não fazem. Tudo por curiosidade ociosa. Isso não leva a uma atitude mental positiva. Olha só, em todos os lugares aonde você, eu, nós ficamos olhando através da curiosidade ociosa o que os outros estão fazendo ou não fazendo, que nos impede de irmos para a atitude mental positiva. Utilizarmos a atitude mental positiva para que nós possamos criar aquilo que nós desejamos. Tudo que nos impede isso, vamos desprogramar e atualizar tudo isso. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. 2. Sonhos levam à esperança. Um degrau acima dos sonhos está a esperança. Quando seus sonhos assumem uma forma mais concreta, tornam-se esperanças de conquistas, de realização, de concretização, esperanças de acúmulo das coisas que você quer. Porém, uma esperança em si mesma não é muito efetiva. Todos temos muitas esperanças, mas nem todos nós que temos esperanças temos sucessos. Temos só a esperança de sucesso. Esperar é melhor que sonhar, porque a diferença entre esperança e sonho é que a esperança é um começo para chegar à fé. Essa é a ideia de esperança. Você transmuta um sonho naquele estado mental muito desejável, conhecido como esperança. Esperança alimenta desejo ardente. Em algum ponto, você eleva sua atitude mental para onde suas esperanças são transmutadas em algo mais, algo conhecido como desejo ardente. Há uma diferença entre um desejo ardente e um desejo comum. O desejo ardente é um desejo intensificado, baseado na esperança e baseado em definição de objetivo. Assim, um desejo ardente é basicamente um desejo obsessivo inflamado por um motivo. Você não pode ter um desejo ardente sem ter um motivo ou motivos por trás dele. E quanto mais motivos tem
para determinada coisa definida, mais depressa vai transformar suas emoções no que é conhecido como desejo ardente. Porém, isso não é suficiente, tem algo mais. Tem outro estado mental que você precisa alcançar antes de ter certeza do sucesso, que é o 4, fé aplicada. Se você transmutou sonhos, curiosidade ociosa, esperanças, até um desejo ardente, elevou tudo isso para algo ainda maior, que é a fé aplicada. Qual é a diferença entre fé aplicada e crença comum nas coisas? 5. A ação. A palavra aplicada, bem como pode ser sinônimo de ação. Você poderia dizer fé ativa. Fé aplicada e fé ativa são a mesma coisa. Fé reforçada pela ação. Algo que você faz a respeito dela. Uma oração só alcança resultados positivos quando se expressa em uma atitude mental positiva. As orações mais eficientes são aquelas feitas por indivíduos que condicionaram a mente a pensar habitualmente com uma atitude mental positiva. Você tem alguma ideia de quanto tempo dedicam todos os dias a pensar no lado negativo das coisas, em comparação ao tempo dedicado ao lado positivo? Não seria interessante manter uma tabulação durante 3 dias do tempo exato que você dedica a pensar no lado não dá para fazer e no lado dá para fazer, ou no lado negativo e no lado positivo? Até as pessoas mais bem-sucedidas ficariam perplexas com quantas horas dedicam todos os dias a pensamentos negativos. Os maiores sucessos no mundo são aquelas pessoas que dedicam pouquíssimo tempo, se é que dedicam algum tempo a pensar no lado negativo. Os grandes líderes dedicam todo o seu tempo a pensar no lado positivo. Todos os lugares onde nós estamos gastando nosso tempo se dedicando a pensar, a olhar para o lado negativo das situações, ao invés de procurar pelo lado positivo. Vamos desprogramar e atualizar isso? Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Uma vez, perguntei a Henry Ford se havia no mundo alguma coisa que ele desejava ou ele queria fazer e não podia. E ele respondeu que não, que ele acreditava que não acreditava que houvesse. Perguntei a ele se já havia existido e ele disse que sim, no começo, antes dele aprender a usar a mente. Perguntei como assim e ele explicou. Quando quero uma coisa ou quero fazer alguma coisa, eu começo descobrindo o que eu posso fazer a respeito disso e faço isso. E não me incomodo com o que não posso fazer, porque deixo isso para lá. Há um mundo de filosofia contido nessa declaração. Ele decide fazer alguma coisa em relação ao que pode ser feito e pensa nisso, não sobre o que não pode fazer. Acho que se você coloca um problema difícil para a maioria das pessoas, elas imediatamente começam a enumerar todos os motivos pelos quais o problema não pode ser solucionado. E se existisse alguns aspectos do problema que são favoráveis e outros que não são, muita gente vai ver primeiro o que não é favorável e muitas vezes nem vê o lado favorável. Não acredito que existam problemas sobre os quais não se pode fazer nada ou os quais não haja lados favoráveis. Não consigo pensar em um único problema que eu possa enfrentar e que não tenha um lado favorável. Na pior das hipóteses, o lado favorável seria dizer que, se é um problema que posso resolver, eu vou resolver. E se não é um problema que eu posso resolver, não vou me preocupar com ele. Mas a maioria das pessoas, quando enfrenta dificuldades ou problemas que não pode resolver, começa a se preocupar. Entra em um estado mental negativo. Você não faz nada que preste quando está nesse estado mental. Em todos os lugares aonde, quando não podemos fazer nada sobre uma situação, ao invés de sairmos, de ficar pensando nisso, de não poder fazer, ao invés de pararmos de pensar, de se preocupar por isso e focarmos no que podemos fazer, todos os lugares que nós entramos nesse looping de ficar procurando, tentar achar a solução num negócio que não tem como. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Só deixa a água ainda mais elameada quando permite que a sua mente se torne negativa. Nunca faz nada digno de nota. Para fazer alguma coisa digna de nota, você precisa aprender a manter a mente positiva o tempo todo. Uma atitude mental positiva atrai oportunidades e uma atitude mental negativa as repele. Você acha que repelir
Oportunidades tem alguma coisa a ver com o seu mérito ou direito a oportunidades? De jeito nenhum. Você pode ter o direito de todas as coisas boas da vida. Pode ter esse privilégio. Mas, se tiver uma atitude mental negativa, vai repelir todas as oportunidades que conduzem à conquista dessas coisas. Portanto, seu trabalho é manter a mente positiva para que ela atraia as coisas que você quer e as coisas que deseja e as coisas que vai buscar. Você já parou para pensar em por que a prece normalmente não produz nada, exceto um resultado negativo? Já parou para pensar nisso? Creio que o maior obstáculo para muita gente em todas as religiões é não entender por que a oração às vezes traz os resultados negativos ou porque ela geralmente traz resultados negativos. Não se pode esperar outra coisa, porque há uma lei que governa isso. A lei é que a sua mente atrai a contraparte das coisas de que a mente se alimenta. Não há exceção para essa regra. É uma lei natural e não há exceções para ninguém. Se você quer atrair com orações ou de outra maneira as coisas que deseja, tem que manter a sua mente positiva. Senão, você não só tem que acreditar, mas também tem que amparar essa crença com ação e transmutá-la em fé, fé aplicada. E você não pode ter fé aplicada em um estado mental negativo. As duas coisas simplesmente não combinam. Pessoas que reconhecem a poderosa influência que o ambiente diário exerce sobre a manutenção de uma atitude mental positiva muitas vezes usam lemas construtivos. Colocar lemas impressos em letras grandes em todos os departamentos e trocá-los todas as semanas tornou positiva toda a planta industrial da RJ Litornil Company, com 2.000 funcionários. Os lemas eram escritos com um propósito. Cada departamento na ampla indústria de Litornil Company tinha esses lemas colocados neles regularmente, às vezes diariamente no refeitório e semanalmente nos outros departamentos. Os lemas eram escritos em letras de 15 centímetros de altura, de forma que era possível ler tudo estando do outro lado do prédio. E podem acreditar, cada vez que as pessoas entravam naqueles departamentos, elas viam o lema. Aliás, tivemos uma experiência engraçada com eles. Um dia, eu estava no refeitório quando um lema era colocado. O refeitório era um lugar onde todos os homens se enfileiravam para pegar a refeição na hora do almoço. E era possível vê-los por ali uma hora ou outra durante o dia. O lema do refeitório era: lembre-se, seu verdadeiro chefe é aquele que anda embaixo do seu chapéu. Bom, eu acho que isso deveria ser claro para qualquer pessoa que lê essa frase. Significa que você é seu verdadeiro chefe, em última análise. Mas ouvi um homem soltar um grito indígena e dizer: rapaz, eu sempre disse isso. Sempre soube que meu supervisor era um piolho. Passos para a transmutação. Tem um método pelo qual se pode transmutar fracasso em sucesso, pobreza em riqueza, tristeza em alegria e medo em fé. A transmutação deve começar com uma atitude mental positiva, porque sucesso, riqueza e fé não são bons parceiros de uma atitude mental negativa. O procedimento da transmutação é simples. Aqui vai ele. E você pode voltar muitas vezes a assimilar esse processo e se apoderar dele. Então, vamos lá. Qual que são os passos? Número 1. Quando o fracasso acontece, comece a pensar nele como se tivesse sido um sucesso. Para a maioria das pessoas, isso parece ser difícil de fazer, mas não é. Pense no que teria acontecido se tivesse sido um sucesso em vez de um fracasso. Veja-se no lado bem-sucedido da situação, não no fracassado. Imagine as circunstâncias dos fracassos como um sucesso. Comece também a procurar a semente de um benefício equivalente que acompanha todo o fracasso, que é onde você vai poder transmutar o fracasso em sucesso. Por quê? Veja que interessante isso daqui. Porque cada adversidade, cada fracasso e cada derrota contém a semente de um benefício equivalente. Se você procurar essa semente, não vai ter uma atitude mental negativa em relação à circunstância. Vai ter uma atitude mental positiva, porque tem certeza de que vai encontrar essa semente. Pode não encontrar na primeira vez que procurar, mas vai acabar encontrando se continuar procurando. Passo 2. Quando a pobreza ameaçar alcançá-lo, ou se já o alcançou, comece a pensar nela como riqueza.
Visualize as riquezas e todas as coisas que gostaria de fazer com riqueza de verdade. Comece a procurar semente de um benefício equivalente à pobreza. Lembro-me de quando eu era menino, estava sentado à margem do rio de Wisconsin, onde nasci. Logo depois da morte da minha mãe e antes da chegada da minha madrasta, eu tinha fome. Não havia comida suficiente. Estava ali sentado, na beira do rio, pensando se conseguiria pegar um peixe, talvez fritá-lo, e assim ter alguma coisa para comer. Não sei o que me levou a isso, mas fechei os olhos e olhei para o futuro, e me vi indo embora, ficando famoso e rico e voltando àquele mesmo lugar, subindo o rio a cavalo, um cavalo mecânico que era movido por vapor. Vi o vapor saindo das suas narinas, ouvi os cascos batendo nas pedras. Foi tudo muito nítido. Em outras palavras, eu construí um estado de êxtase naquela hora de pobreza, necessidade, carência e fome. Os anos passaram e chegou a hora em que eu dirigi o meu Rolls Royce até aquele mesmo lugar, um carro pelo qual eu paguei $22.500. Dirigi meu Rolls Royce até aquele mesmo ponto e imaginei novamente a cena da infância em que era pobre, carente e faminto e disse, bem, não sei se a minha imaginação naquele tempo teve alguma coisa a ver com isso ou não. Talvez sim. Talvez eu tenha mantido viva aquela esperança e no fim traduzido essa esperança em fé, e depois essa fé me trouxe não só um cavalo a vapor, mas algo muito mais valioso e muito mais caro que um cavalo a vapor. Olhe para o futuro e imagine as coisas que quer fazer. Transmute circunstâncias desfavoráveis e adversidades em algo que é agradável. Com isso eu me refiro a desviar sua mente dos pensamentos sobre coisas desagradáveis e direcioná-la para alguma coisa agradável. Passo 3. Quando o medo dominar você, lembre-se de que medo é só a fé em marcha ré. Olha que interessante isso. Medo é a fé em marcha ré. E comece a pensar em termos de fé, visualizando você mesmo, traduzindo fé em quaisquer circunstâncias ou coisas que deseje. Não imagino que alguém escape de sentir os 7 medos básicos em um ou outro momento, e muita gente os sente durante a vida toda. Mas se você se deixar dominar pelo medo, ele não só vai se tornar um hábito, como também vai atrair todas as coisas que você não quer. É preciso aprender a lidar com o medo, transmutando-o mentalmente, traduzindo-o e transformando-o no oposto do medo. Em outras palavras, em fé. Se você teme a pobreza, comece pensando em si mesmo em termos de opulência e dinheiro. Pense em meios e maneiras pelos quais vai ganhar esse dinheiro, adquiri-lo ou o que vai fazer com ele. Não há limites para os devaneios. É muito melhor sonhar acordado com o seu dinheiro que vai ter do que temer a pobreza que sabe que já tem. Não há virtude nem benefício em lamentar a pobreza ou o fato de precisar de dinheiro e não saber como obtê-lo. Não tem nada nesse mundo de que eu precise e que dinheiro possa comprar. Ou qualquer outra coisa possa comprar que não possa ter se quiser. Eu penso em termos de que não posso ter, não penso em termos do que não posso ter. Eu penso em termos do que eu posso ter. E estou fazendo isso há muito tempo. É maravilhoso condicionar a mente para ser positiva. Quando surgirem circunstâncias em que você necessite de uma ação mental positiva, já vai ter o hábito de sempre reagir a um jeito positivo e não negativo. Você tem uma atitude mental positiva simplesmente por querer. Você não tem uma atitude mental positiva simplesmente por querer tê-la. Você a tem tecendo a corda, fio a fio, dia a dia, pouco a pouco. Não é uma coisa que se conquista da noite para o dia. Em todos os lugares aonde acreditamos e esperamos construir uma atitude mental positiva do dia para a noite e não nos empenhamos e não nos comprometemos em tecer esta corda dia após dia, fio após fio, pouco a pouco, tudo que nos impede de ter esse comprometimento e tecer essa corda. Vamos desprogramar e atualizar isso? Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Crie em sua imaginação um exército de guias invisíveis que vai cuidar de todas as suas necessidades e vontades. E lá estão eles. Você me ouviu falar dos meus guias invisíveis? Se eu não estudasse essa filosofia, se eu não entendesse metafísica, provavelmente diria que esse é um sistema que eu criei que é fantasioso. Garanto, não é um sistema fantasioso.
Asseguro que ele cuida de todas as minhas necessidades e todos os meus desejos. Confesso que na semana passada me descuidei um pouco e um guia da boa saúde me abandonou por uns 2 dias. Mas eu tomei providências e fui buscá-lo. Dei uma cotovelada em suas costelas e o acordei. E acreditem, tenho mais energia agora do que eu tinha quando eu comecei esse curso. Então, foi bom ter esse resfriado, porque ele me fez manifestar gratidão por esse guia da boa saúde em vez de negligenciá-lo. Percebo completamente que esses guias são uma criação da minha imaginação. Não estou me negando nem enganando ninguém com isso. Mas, para todos os efeitos práticos, eles representam entidades reais e pessoas reais. Cada um cumpre o dever exato que designei a ele. E assim é o tempo todo. Guia para a saúde física. O primeiro desses guias é o guia da boa saúde física. Por que achar que eu coloquei em primeiro lugar? O que a mente pode fazer com o corpo que se apoia em muletas o tempo todo? Um corpo físico bom, forte, é o templo da mente. Ele tem que ser firme, saudável e precisa ter muita energia. Quando você liga o seu entusiasmo, se não há energia, você não consegue gerar alguma coisa do nada, porque precisa ter um estoque de energia. Energia tem natureza física e mental. Não conheço ninguém capaz de expressar entusiasmo intenso quando o corpo tem dores e incômodos. A primeira obrigação com você mesmo é com o seu corpo físico. Cuide para que ele responda a todas as suas necessidades o tempo todo. Que faça o que tem que fazer. Você precisa de um pouco mais de ajuda do que pode dar durante o dia. E então, quando deita o seu corpo, a natureza trabalha nele, dá uma regulada geral e faz uma revisão. Você precisa ter essa entidade treinada, chamada guia, para a boa saúde e fazer esse trabalho. Supervisioná-lo e cuidar para que seja feito adequadamente. Todos os lugares onde nós não estamos cuidando do nosso guia, da boa saúde física, vamos desprogramar e atualizar. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. O guia para a prosperidade financeira. O segundo guia mais importante é o guia para a prosperidade financeira. Você conhece alguém sem dinheiro que pode ser uma grande utilidade para outras pessoas? Por quanto tempo você pode viver sem dinheiro? Você precisa ter dinheiro, precisa ter consciência do dinheiro. E essa entidade que você constrói por meio desse guia lhe dá uma consciência do dinheiro. Meu guia é tão controlado, no entanto, que ele não faz dinheiro. Meu Deus, eu não permito isso. Não me permito ser ganancioso, querer uma quantia exagerada ou pagar muito caro pelo dinheiro que tenho. Pago o suficiente, mas não muito. Conheço pessoas que pagam caro demais e que também morrem muito jovens por dedicarem esforço excessivo a acumular dinheiro, de que não precisam e não conseguem usar. O único propósito é que isso serve a provocar brigas entre seus descendentes depois que você morre. E isso não vai acontecer comigo. Quero o suficiente, mas não muito. É responsabilidade do meu guia cuidar para que eu não tenha demais e me fazer parar quando eu tenha suficiente. Esse negócio de ganhar dinheiro vira uma espécie de círculo vicioso para muita gente. Você diz, bom, vou ganhar meu primeiro milhão, depois eu paro. Lembro quando Bing Crosby avisou ao irmão, que era seu empresário, que quando eles ganhassem os primeiros $50.000 seria o suficiente e eles parariam. Agora eles ganham mais de $1 milhão por ano e ainda se mantém trabalhando mais do que nunca. Eu não estou falando de um jeito pejorativo. Bing é meu amigo e eu admiro muito, mas eu me refiro a todas as pessoas que pagam muito para ter coisas de que não precisam. Essa é uma filosofia que lida com o sucesso econômico, mas sucesso não exige que você destrua a sua vida e morra jovem por tentar ter muito de alguma coisa. Pare quando tiver o suficiente. Faça melhor uso das coisas que tem agora, em vez de tentar muito mais coisas que nem vai usar. Tem uma afirmação maravilhosa na Bíblia. Não vou citar ao pé da letra, mas basicamente ela diz: nem muito nem pouco de alguma coisa. Nem muito nem pouco, só o suficiente de tudo. Aprender. O que é suficiente não é demais. É uma das bênçãos dessa filosofia. Ele dá a você uma vida equilibrada. Aprenda por si mesmo o que é suficiente e o que é demais. Aqui é um interessante ponto de vista, né, do Napoleão. A questão do não poder ter muito, enfim. Mas essa parte de olharmos através do quanto, às vezes, nós estamos, sim, num excesso, só buscando, 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 mas não usufruindo, não aproveitando, não nos dando o prazer também de desfrutar. Então, nós precisamos saber esse equilíbrio
para que nós não destruímos, não acabamos destruindo a nossa vida, a nossa saúde, por ter tanto dinheiro a ponto de que você nem vai dar conta de usar, né? Então, todos os lugares onde nós estamos numa corrida excessiva atrás do dinheiro a ponto de esquecer de cuidar de todo o resto, da nossa saúde, das nossas relações, de tudo que é também muito valioso para nós. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. O próximo guia é o Guia para a Paz de Espírito. De que adianta ter tudo no mundo e receber royalty de todas as pessoas do mundo se você não tem paz de espírito? Tive o privilégio de conhecer de maneira bem próxima os homens mais excepcionais, os mais bem-sucedidos, os mais ricos que esse país já produziu. Dormi na casa deles, comi com eles, conheço suas famílias, esposas e filhos. E vi o que aconteceu com esses filhos depois que eles morreram. Conheço a importância de aprender a viver uma vida equilibrada que permite aos indivíduos ter sua ocupação ou seu trabalho diário, ou qual seja a sua fonte de alegria, e ter paz de espírito também. Não é algo a se temer ou evitar, mas um jogo que você joga com a mesma ardor que um homem jogaria uma partida de golfe ou qualquer outro jogo que ama. Sempre falei que um dos pecados da civilização é que poucas pessoas se dedicam a um trabalho que amam, a uma coisa que gostam de fazer. Muita gente faz coisas porque precisa comer, dormir e ter roupas para vestir. Pois eu digo a você, quando um homem ou uma mulher está em uma posição no qual pode fazer alguma coisa por amor, porque quer fazer aquilo, é realmente uma felicidade. Essa filosofia leva exatamente a essa condição, mas você nunca chegará a essa posição, enquanto não aprender a manter uma atitude mental positiva na maior parte do tempo. Os homens que colaboraram comigo na construção dessa filosofia representaram cada sucesso espetacular em todos os campos de seu tempo. Entre todos os homens, havia um que posso dizer que se aproximava, mesmo que vagamente, de ter paz de espírito, além dos outros sucessos. John Burroughs. Sem dúvida, ele foi o que mais se aproximou disso, seguido por o Sr. Edison. Eu colocaria o Sr. Carnegie no terceiro lugar da lista, e vou explicar o porquê. Em seus últimos anos de vida, ele praticamente perdeu o juízo, tentando encontrar meios e maneiras de se desfazer da sua fortuna e doar tudo a lugares onde ele não causaria nenhum mal. Isso quase o levou à loucura. Sua principal obsessão no fim dos seus dias foi deixar essa filosofia organizada e nas mãos de pessoas enquanto ele ainda estava vivo. Ele queria que essa filosofia proporcionasse o conhecimento pelo qual as pessoas conquistassem bens materiais, inclusive dinheiro, sem violar os direitos de outras pessoas. Isso era o que ele queria mais do que tudo, mais que qualquer outra coisa no mundo. Infelizmente, o Sr. Carnegie morreu em 1919, antes de eu traduzir tudo isso para a língua escrita e antes de eu escrever os primeiros livros sobre o assunto. Até então, ele havia verificado comigo e verificou de novo 15 dos 17 princípios. Tem duas pessoas que sempre lamentei por não terem vivido para ver o dia do meu triunfo. Por que essas pessoas me viram nos dias de desânimo e oposição? Essas duas pessoas são a minha madrasta e o meu patrocinador, Andrew Carnegie. Teria sido uma grande alegria para mim, a compensação suficiente por uma vida de esforço, se essas duas pessoas pudessem ter visto os resultados dos seus esforços para me manipular e dirigir quando precisei de direção. Não tenho muita clareza de que eles não estão olhando por cima do meu ombro agora. Às vezes tenho certeza de que alguém está olhando por cima do meu ombro quando falo e faço coisas que vão além da minha inteligência razoável. Nos últimos anos tenho notado com mais frequência que nunca que as coisas que faço e poderiam ser chamadas de brilhantes e excepcionais são sempre feitas por esse homem aqui olhando por cima do meu ombro. Em qualquer emergência que peça decisões importantes, posso quase sentir esse homem me dizendo que decisão tomar. Posso quase virar e imaginar que ele está aqui, ali, em pessoa. Há uma influência ali, não há como negar. Eu nunca teria sido capaz de fazer o que fiz em relação a essa filosofia se tivesse só a colaboração desses 500 e 600 homens que me ajudaram. Isso não teria sido suficiente. Acreditem, tive mais do que isso. Não falei nada sobre isso porque não quero que as pessoas pensem que fui favorecido ou que tenho alguma coisa que ninguém mais pode ter. Minha opinião honesta é que eu não tenho nada que você não possa ter. Sejam quais forem as fontes de inspirações de onde eu bebo, você também pode ter essas mesmas fontes.
Eles são tão disponíveis para você quanto para mim. Acredito nisso, sem dúvida nenhuma. Os guias para esperança e fé. Veja esses dois como gêmeos. Os guias da esperança e fé. Até onde você chegaria na vida se não tivesse essa eterna chama interior de esperança e fé ardendo em sua alma? Não haveria nada por que valesse a pena trabalhar ou viver. Haveria? Você precisa ter um sistema para manter a mente positiva, como uma resistência e todas as coisas que podem destruir esperança e fé, pessoas, circunstâncias e todo tipo de coisas que você não pode controlar aparecem em sua vida. Você precisa ter um sistema como antídoto para essas coisas, algo que possa manipular e a que possa recorrer. Não conheço o sistema melhor que esses 8 guias que adotei, porque eles trabalham para mim. Ensinei esses guias a muitas outras pessoas para quem eles trabalham, tão bem quanto para mim. Guias do amor e romance. Outra dupla de guias gêmeos é a formada pelos guias do amor e do romance. Não acredito que nada que vale a pena possa ser realizado a menos que você romantize o que está fazendo, seja o que for. Se não puser romance em tudo que faz, não se diverte com isso. E se não houvesse amor em seu coração, você não seria um ser humano, porque a principal diferença entre os animais inferiores e os seres humanos é que os humanos são capazes de expressar a emoção do amor. O amor é um grande construtor de gênios e líderes. É um grande construtor e mantenedor da boa saúde. É absolutamente verdadeiro, sem exceção, que tem grande capacidade de amar. Ter grande capacidade de amar é ter o privilégio de estar lado a lado com a genialidade. Os dois guias do amor e romance trabalham para me manter amistoso com o que estou fazendo e me manter jovem de corpo e mente. Acreditem, eles fazem exatamente isso. Não só me mantém jovem de corpo e mente, como também me mantém entusiasmado, entregue ao que estou fazendo e sem nenhum esforço penoso nisso. Em outras palavras, não existe essa coisa de trabalho duro, porque não trabalho em nada. Eu me divirto em tudo que faço. Tudo é um trabalho de amor. Reconheço que antes de chegar a um patamar onde pode esquecer a preocupação econômica com seu sustento, tem algo que precisa pensar e que talvez tire um pouco do prazer do trabalho. Mas você pode desenvolver um sistema que vai transformar tudo o que você faz em um trabalho de amor por hora. Esteja você lavando a louça, cavando buracos ou qualquer outra coisa. Quando vou para casa, ajudo Enilou a lavar os pratos. Não porque ela não é capaz disso, mas porque eu quero sentir que não sou bom demais para ajudar a lavar os pratos. E tenho grande alegria com isso. Também não sou superior ao trabalho do jardim, porque se não cuidar disso, Enilou vai cuidar quando eu estiver fora e vai me privar desse prazer. Cuidar do jardim me dá um belo bronzeado e boa saúde. Aprenda a viver a vida simples, a ser um ser humano, em vez de uma camisa engomada ou outra coisa que não quer ser. E ninguém quer ser da verdade. Aprenda a pôr amor e romance na vida. Aprenda a ter um sistema pelo qual esse hábito de amor e romance vai se expressar em tudo que você faz, em todos os lugares onde nós não estamos nos permitindo conectar com esses guias do amor, do romance, com os guias da esperança, da fé, com o guia da paz de espírito, todos os lugares onde nós não nos conectamos com ele, onde nós estamos simplesmente levando a vida, sem nos conectar com esses guias, onde nós não nos colocamos romance, amor em tudo que nós vamos fazer. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso? Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. E o guia para a saúde, a sabedoria geral. O guia para a sabedoria geral é o controlador dos outros 7. Sua função é mantê-los ativos eternamente disponíveis para servir você. Esse guia o ajuda a qualquer circunstância da vida, agradável ou desagradável, de forma que você se beneficia dessas circunstâncias. Posso dizer com honestidade que nada entra na minha vida se não for material útil. Torno qualquer coisa em matéria útil. Quanto mais coisas desagradáveis acontecem, mais matéria útil extrai delas, porque o processo para ter certeza de que não serão nada além de matéria útil. Reconheça que nenhuma experiência na vida é perdida, seja ela boa ou ruim. Nenhuma experiência é perdida se você se adapta a ela de maneira correta. Você pode sempre lucrar com todas as experiências da vida se tiver um sistema para isso. É claro, se deixar suas emoções à solta.
e deixar amadurecer essas experiências desagradáveis, você vai atrair mais experiências desagradáveis do que agradáveis. Mas o que há de peculiar em circunstâncias desagradáveis é que elas são covardes. Chegue ao ponto em que você vai dizer: vem aqui, mocinha, tem um arreio bem aqui e vou pôr você para trabalhar. Quando sabem que você vai colocá-las para trabalhar, elas encontram o que fazer em outro lugar e não aparecem com tanta frequência. Se você teme circunstâncias desagradáveis, elas se amontoam à sua volta em bandos. Entram pela porta dos fundos e pela porta da frente. Entram quando você não as espera ou quando não está preparado para lidar com elas. Não convido as experiências desagradáveis, mas se elas são tolas o bastante para aparecer no meu caminho, acabam transformadas em matéria útil. Com toda certeza faço matéria útil com elas, mas não permito que me dominem. Então, em todos os lugares onde nós não estamos aproveitando as matérias, as situações desagradáveis como matéria útil, aprendendo com elas, usando elas a nosso favor, colocando elas para trabalhar para nós. E em todos os lugares aonde nós tememos as situações desagradáveis, fazendo com que nos tornemos um imã para que venham mais e mais delas, e além de tudo, não utilizamos elas a nosso favor. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Obstáculos ao pensamento positivo. A eterna vigilância é o preço que se deve pagar para manter uma atitude mental positiva. Por causa dessas experiências desagradáveis e outras oposições naturais, os obstáculos ao pensamento positivo. Então vamos aos obstáculos. 1. Tendência do eu negativo para manobrar e tomar o poder de você. Há entidades trabalhando em sua formação o tempo todo, manobrando constantemente para tomar o poder sobre você do lado negativo da vida. É preciso estar sempre alerta para que essas entidades não assumam o comando. Medos. Número 2. Medos acumulados, dúvidas e limitações autoimpostas. Você precisa lidar com eles constantemente, ou eles assumem o comando e se tornam a influência dominante em sua mente. 3. Influências negativas, especialmente pessoas negativas. Influências negativas incluem pessoas que são negativas, pessoas com quem você trabalha e com quem mora. Talvez até alguns dos seus parentes. Se não tiver cuidado, você vai responder na mesma frequência e se tornar tão negativo quanto elas. Pode ser necessário morar na mesma casa com alguém que é negativo, mas não é necessário ser negativo porque está na mesma casa com alguém que é. Admito, pode ser um pouco difícil se imunizar contra esse tipo de influência, mas você consegue. Eu já consegui. Mahatma Gandhi conseguiu. Olhe o que ele fez se imunizando contra coisas que não deveria, que não queria. Vamos lá. Então, voltando. Vamos recapitular. 1. Tendência do eu negativo para manobrar e tomar o poder de você. Todos os lugares onde nós estamos deixando que essas entidades, sejam elas espirituais ou não, sejam consciências, sejam energias, como você quiser, até mesmo os nossos sabotadores mentais, em todos os lugares onde nós estamos deixando essas entidades, essas energias, essas consciências, esses sabotadores assumirem o comando na nossa mente, ao invés de nós assumirmos o comando na nossa mente, para que conquistemos aquilo que nós desejamos. Vamos desprogramar e atualizar isso? Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. 2. Medos acumulados, dúvidas e limitações impostas. Quando nós não lidamos constantemente com eles, eles assumem e se tornam influência dominante na nossa mente. Então, todos os lugares onde nós estamos deixando os medos acumulados, as dúvidas e as limitações autoimpostas dominarem a nossa mente, ao invés de estarmos conscientes e lidando com eles o tempo todo para que não nos deixemos ser dominados. Vamos desprogramar e atualizar isso. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. 3. Influências negativas, especialmente de pessoas negativas. Em todos os lugares onde nós estamos nos deixando dominar pela energia das pessoas com quem convivemos, entrando na energia delas, não nos imunizando da energia delas. Entrando assim na atitude mental negativa, assim como elas, ao invés de ficarmos na atitude mental positiva. Tudo que isso é
tudo que isso representa, tudo que isso traz à tona. Vamos desprogramar e atualizar. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. 4. Características negativas inatas. São as características com as quais você pode ter nascido. Elas podem ser transmutadas em características positivas, quando você as identifica e descobre o que são. Estou convencido de que muita gente nasceu com características naturais de natureza negativa. Por exemplo, vejamos uma pessoa que nasceu em um ambiente de pobreza, em que todos os parentes são muito pobres e todos os vizinhos são muito pobres. Desde o nascimento, essa pessoa só viu pobreza, só sentiu pobreza e só ouviu falar de pobreza. Foi essa a condição em que eu nasci, e sei que é possível nascer com essa característica. Uma das coisas mais difíceis que tive que fazer foi varrer de mim esse medo inato da pobreza. Em todos os lugares aonde nós carregamos dentro de nós os medos, as informações, as configurações, as programações de pobreza, assim como dos outros medos. Medo da doença, medo de perder o amor de alguém, medo da morte, medo do vazio. Deixa eu recapitular aqui os medos. O medo da crítica, o medo da velhice, o medo da perda da liberdade. Todos os lugares onde nós estamos rodando esses programinhas, porque em algum lugar nós somos configurados assim desde a nossa infância, trazendo as características negativas inatas, toda essa programação negativa que foi configurado desde o nosso do ventre da nossa mãe, da nossa geração dentro do ventre da nossa mãe. Vamos desprogramar tudo isso do nosso inconsciente agora, dar um comando para nossa mente de que é possível nos libertarmos disso, que não é porque nós nascemos assim que nós estamos fadados a continuar assim, de eterno. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. 5. Preocupação com falta de dinheiro e falta de progresso em seu negócio, na profissão ou vocação. Você pode dedicar a maior parte do seu tempo a se preocupar com coisas, ou pode transmutar esse estado mental a fim de criar meios e maneiras para superar essas preocupações. Pense no lado positivo em vez de no negativo. Preocupar-se com o lado negativo não vai servir para nada, além de levá-lo cada vez mais para o fundo. Isso é tudo que a preocupação faz. Então, todos os lugares aonde ficamos na preocupação, com a falta do dinheiro, com a falta do progresso no nosso negócio, na nossa profissão, na nossa vocação, todos os lugares onde nós estamos focando a nossa energia no negativo, na preocupação, nos desafios, ao invés de colocar nossa energia para o que é positivo, ao que já tem de bom na nossa vida, em tudo que está dando certo, para que esse seja o foco e que tudo que nós colocamos foco aumenta. Então, todos os lugares onde nós estamos com o foco no lado negativo, se preocupando, vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Amor, número 6. Amor não correspondido e frustrações emocionais desequilibradas com o sexo oposto. Você não precisa deixar o amor não correspondido destruir o seu equilíbrio mental, como tanta gente faz. Cabe a você fazer alguma coisa a respeito disso, manter uma atitude mental positiva e reconhecer que a sua principal obrigação é com você mesmo. Controle-se e não permita que ninguém perturbe seu equilíbrio mental ou qualquer outro. O Criador não planejou nada disso e você também não deve deixar isso acontecer. Em todos os lugares onde nós ficamos, focando nossa energia em amores não correspondidos, em frustrações emocionais desequilibradas com o sexo oposto, todos os desafios no relacionamento que possam de alguma forma estar influenciando, atrapalhando, te colocando na atitude mental negativa, em todos os lugares onde nós não conseguimos reconhecer a nossa principal obrigação é conosco mesmo. Em todos os lugares em que nós não conseguimos nos controlar e não permitir que ninguém perturbe o nosso equilíbrio mental ou qualquer outro, tudo que isso é,
tudo que isso representa, tudo que isso traz à tona em todos os tempos, espaços, dimensões. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Número 7. Saúde instável, real ou imaginária. Você pode se preocupar muito com coisas que acha que podem acontecer com a sua saúde física, mas nunca acontece. Em medicina, isso é chamado de hipocondria. Você pode passar muito tempo se tornando negativo, e se não tem uma atitude mental positiva em relação à sua saúde, ou não se desenvolve e constrói uma consciência da saúde, pense em termos de saúde. Sua atitude mental tem muito a ver com o que acontece no seu corpo físico. Não há dúvida sobre isso. Experimente. Você já teve a experiência de não estar se sentindo bem, receber uma boa notícia e superar rapidamente o mal-estar? Talvez não estivesse se sentindo tão mal, mas essa boa notícia afastou o sentimento ruim. Todos os lugares onde você não percebe, nós não percebemos, aprendemos ou não aprendemos que a nossa atitude mental tem tudo a ver com a nossa saúde e que nós podemos influenciar a nossa saúde física através da nossa atitude mental positiva. Vamos desprogramar e atualizar isso. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. 8. Intolerância e ausência de uma mente aberta. Essas duas coisas criam muitos problemas no sentido de manterem uma atitude mental negativa. Todos os lugares onde nós estamos na intolerância e na ausência de uma mente aberta, criando muitos problemas na nossa vida, criando atitude mental negativa. Vamos desprogramar e atualizar isso. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Número 9. Ganância por mais bens materiais do que precisa ter. Mais uma vez, isso tem a ver com as coisas que você acumula, o preço que você tem de pagar, as coisas que tem de superar para ter uma atitude mental positiva. Então, todos os lugares onde nós estamos nesse acúmulo, pagando um preço alto demais por aquilo que a gente quer, mas que no final das contas a gente nem vai usar. Somente acabando com a nossa saúde, com a nossa vida, com a nossa qualidade de vida. Vamos desprogramar e atualizar isso? Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Número 10. Falta de um objetivo principal definido. Nós já lemos um capítulo inteiro sobre isso. Todos os lugares onde você não consegue se conectar, clarear suas ideias, ter nitidez nas suas ideias, nos seus pensamentos, para perceber, sentir, se conectar com um objetivo principal definido na sua vida, traçar um objetivo, traçar metas para que isso se realize na sua vida. Tudo que te impede de conquistar, de traçar, de ter esse objetivo principal definido. Vamos desprogramar e atualizar? Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Número 11. Falta de uma filosofia definida para viver e guiar a sua vida. Você sabia que a maioria das pessoas não tem uma filosofia de vida? Sem uma filosofia, as pessoas vivem como se fosse como for necessário, ao acaso e ao sabor das circunstâncias. São como uma folha seca ao vento. Vão para onde o vento levar. Não há nada que possa fazer quanto a isso, porque não tem filosofia de vida. Não tem um conjunto de regras para seguir. Quando se confia na sorte e no infortúnio, o infortúnio geralmente vence. Você precisa ter uma filosofia pela qual possa morrer. Mas eu estou muito mais interessada em ter uma pela qual eu posso viver. E é isso que estamos estudando aqui. Essa é uma filosofia pela qual você pode viver de tal forma que os vizinhos considerem alguém desejável. Ficam felizes por ter você ali. E você se sente feliz por estar ali. Você não só vai desfrutar da prosperidade constantemente e paz de espírito, mas também vai refletir tudo isso para todos que tiverem contato com você. É assim que as pessoas devem viver. É desse tipo de atitude mental positiva que as pessoas devem ter. Todos os lugares onde nós não temos uma filosofia definida para viver e guiar as nossas vidas, vamos desprogramar e atualizar. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. 12. Deixar os outros pensarem por você.
Se você deixa outras pessoas pensarem por você, nunca vai ter uma atitude mental positiva, porque não vai ser o dono da sua própria mente. Todos os lugares aonde deixamos os outros pensarem por nós, deixando que os outros sejam donos da nossa mente, ao invés de nós assumirmos o comando das nossas mentes. Vamos desprogramar e atualizar? Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. 12 grandes e duradouras riquezas. Todo mundo quer ser rico, mas nem todo mundo sabe o que significam riquezas duradouras. Há 12 grandes e duradouras riquezas. Quero que você se familiarize com elas, porque antes de alguém poder ser rico, precisa ter uma proporção bem equilibrada de todas essas 12 riquezas. Quero que você perceba onde eu ponho o dinheiro em relação à sua importância em comparação às outras. É o número 12, porque há 11 outras coisas que são ainda mais importantes que o dinheiro, se você quer ter uma vida equilibrada e feliz. Então vamos lá. As 12 riquezas, sendo que em último lugar, Napoleão Hill coloca dinheiro. Número 1, a primeira riqueza que ele coloca é atitude mental positiva. Tudo que nós acabamos de falar aqui nesse capítulo inteiro. Todos os lugares onde nós não estamos conseguindo ativar, se conectar e viver essa atitude mental positiva. Vamos desprogramar e atualizar? Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Em segundo lugar, das riquezas, grandes e duradouras riquezas, Napoleão Hill coloca boa saúde física. Afinal, sem saúde física, como nós podemos ter outras riquezas? Uma pessoa pode ser extremamente rica, mas se ela não tem saúde, ela não consegue desfrutar 100%, não é? Porque a atitude mental positiva está ainda antes da saúde física, porque é através da atitude mental positiva que nós conseguimos ter a boa saúde física e todas as outras. Por isso ela está em primeiro lugar. Então, todos os lugares onde a nossa saúde física não está 100% equilibrada, vamos ativar também a desprogramação neurobiológica, para que desprograme e atualize tudo aquilo que está atrapalhando a sua saúde física estar 100% equilibrada. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Número 3, harmonia nas relações humanas. Exatamente, se nós não temos harmonia nas nossas relações humanas, nós ficamos desequilibrados emocionalmente e nada na nossa vida flui. Inclusive, nem dinheiro não chega, porque nós estamos desequilibrados emocionalmente, porque as relações humanas são ali uma das bases das nossas riquezas. Então, todos os lugares onde nós não estamos tendo harmonia nas nossas relações, vamos desprogramar e atualizar. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Número 4, liberdade do medo. Em todos os lugares onde nós não conseguimos nos libertar dos medos, vamos desprogramar e atualizar. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Número 5, esperança de futuras conquistas. Então, todos os lugares onde nós não conseguimos ter a esperança das futuras conquistas, afinal, a esperança das futuras conquistas são os que nos movem, o que nos faz nos mover para ter aquilo. Todos os lugares onde nós não estamos mais tendo esperanças de futuras conquistas, vamos desprogramar e atualizar. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Número 6, fé aplicada. Lembra? Fé aplicada quer dizer que tem ação. Todos os lugares onde nós não estamos conseguindo ter a fé aplicada, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. A riqueza. Número 7, disponibilidade para compartilhar bênçãos. Eu tô fazendo aqui com vocês, né? Disponibilidade. A gente fez a leitura do livro anteriormente, não deu certo de compartilhar com todos que estão dentro do grupo, e eu tô aqui de novo fazendo. Você tem tido disponibilidade para compartilhar bênção com as pessoas na sua vida? Ou você só tá correndo atrás só do ouro, do ouro, do ouro, do ouro, sem se importar com o resto? Então, todos os lugares onde nós não estamos olhando o valor
da disponibilidade para compartilhar bênçãos com as pessoas. Vamos desprogramar e atualizar. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Sabe, antes de eu ir pro 8, tem uma frase de uma pessoa, um mentor que eu sigo, que ele sempre fala o seguinte: quando eu entrego luz, eu me ilumino. Então, quando nós estamos compartilhando luz com outras pessoas, quando nós estamos compartilhando bênçãos, nós somos abençoados. Então, esse é o grande propósito dessa leitura do livro, né? Eu sei que muitas pessoas nas redes sociais fazem tantas coisas hoje simplesmente porque querem vender no final, não sei o quê. E é claro que isso tudo é muito bom, mas a principal objetivo aqui dessa leitura desse clube do livro é poder compartilhar bênçãos, compartilhar luz com vocês, porque quando a gente entrega a luz, a gente também se ilumina e ajuda outras pessoas a terem as suas vidas iluminadas. Número 8, dedicação a um trabalho de amor. Em todos os lugares onde não nos dedicamos a um trabalho de amor, onde não conseguimos nos dedicar 100% a um trabalho de amor. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Número 9, mente aberta para todos os assuntos e tolerância com as pessoas. Todos os lugares onde nós não estamos tendo a mente aberta para todos os assuntos e onde nós não estamos tendo tolerância com as pessoas, vamos desprogramar e atualizar. Programa e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Número 10. A riqueza número 10 é completa autodisciplina. Todos os lugares onde nós não estamos conseguindo ter completa autodisciplina, vamos desprogramar e atualizar também. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Número 11. Sabedoria para entender as pessoas. Todos os lugares onde nós não temos sabedoria para entender as pessoas. Vamos desprogramar e atualizar. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. E número 12, dinheiro. Então, no último lugar aqui, número 12, ele coloca o dinheiro. Então, todos os lugares onde nós não estamos tendo primeiro todas essas outras riquezas, para que então o dinheiro seja uma consequência natural nas nossas vidas, vamos desprogramar e atualizar isso? Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Agora, nesse momento, finalizamos o princípio número 7. Já foi até uma desprogramação aqui no final bem completa. Eu vou disponibilizar ainda, disponibilizei junto, né? Vou colocar aqui abaixo também o link, que tá dentro do meu canal também, a desprogramação que eu fiz na quarta-feira, após a leitura do livro, para que se você quiser complementar, você ainda ouça essa desprogramação e complemente. Mas a gente acabou fazendo até mais processos aqui de desprogramação do que acabou sendo feito na quarta-feira. Então, olha só, acabou vindo mais coisas. Quem tá reassistindo pode ter o prazer ainda de desprogramar ainda mais coisas, né? Se você quiser ouvir mais vezes ainda, enquanto estiver disponível essa gravação. E nesse momento eu quero te convidar rapidinho para que você novamente só feche os olhos, se conecte com você, inspirando e soltando. Nesse momento eu peço para desprogramação neurobiológica, continue correndo em você, trabalhando os seus caminhos neurais e liberando tudo que a gente leu nesse princípio da atitude mental positiva. Todos os lugares onde nós não estamos conseguindo compreender 100% tudo isso. E principalmente todos os lugares onde nós não conseguimos colocar em prática o que nós lemos, aplicar isso no nosso dia a dia. Que tudo que nos impede de, dia após dia, ir tecendo essa corda que vai se tornando forte, que é a atitude mental positiva. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Tudo que impede de que possamos ter essa atitude mental positiva. Comprometidos, dia após dia, a tecer essa corda. Todas as pedras, todos os medos em forma de pedras gigantes no nosso caminho, que nos fazem acabarmos sendo imãs desses medos,
dessas situações desagradáveis na nossa vida. Ao invés de estarmos nos alinhando com uma atitude mental positiva. Todas essas pedras no caminho, esses medos, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Em todos os lugares onde nós não conseguimos aproveitar as situações desagradáveis para fazê-las ser uma matéria útil na nossa vida, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todos os lugares onde nós não conseguimos cuidar, ter essa ideia, essa percepção dos nossos guias, utilizar esses guias a nosso favor. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. E nesse momento, vai permitindo que a desprogramação vá fluindo por todas as suas células. Isso. Desprograma e atualiza. E no seu momento, você pode ir voltando pro aqui, pro agora. E se você quiser, você pode ir lá, faça outra desprogramação, é mais 11 minutinhos, vai trabalhar mais algumas coisas através daqui do que nós fizemos da leitura, vai complementar, você pode ouvir mais vezes a desprogramação, tenho certeza que vai ser muito bom. Estou muito feliz por ter feito novamente a leitura desse livro, foi muito valioso para mim, eu consegui ainda assimilar mais coisas desse capítulo, então se você quiser ainda ouvir mais uma vez essa leitura, eu tenho certeza que vai já vir de uma outra maneira para você, que sempre que a gente lê alguma coisa, a gente lê de novo, assim como a gente assiste um filme, depois você assiste de novo, você compreende novas coisas. Então, se você conseguir, ouça de novo, né? Ficou curtinho aí. Então, um beijo no seu coração. Se você puder estar nas quartas-feiras ao vivo, vai ser um prazer ter você conosco. Se você não tá no grupo, se você está assistindo no vídeo no YouTube e não está dentro do grupo, eu vou colocar o link aqui abaixo também do Clube do Livro para que você possa entrar. É toda quarta-feira, às 20 horas. Se você não me segue também no Instagram ainda, vai lá, me segue, né? Se você não tá aqui também como inscrito no YouTube ainda, também te convido a se tornar aqui, né? Dar aí se inscrever para dar uma força aí no nosso trabalho. Isso ajuda demais, né? A também propagar a nossa voz, né? Nesse mundão aí, para que a gente possa, esse mundão chamado internet, para que a gente possa estar contribuindo com mais pessoas, né? Se você quiser compartilhar com alguém também, fique à vontade. E é isso. Um beijo no seu coração e até a próxima leitura. Até o próximo princípio. Nós leremos o princípio número 8, que é sobre autodisciplina. Então, nos vemos no próximo capítulo. Um beijo.